Olá, uma alegria estar aqui novamente para ministrar uma aula de ensino religioso a você. E eu quero hoje fazer uma sequência, dar uma sequência nos conteúdos que nós temos conversado. Então, nas últimas semanas nós vimos a importância de cuidar das emoções, dos seus pensamentos. Os seus pensamentos refletem nos seus sentimentos, tudo aquilo que você pensa vai se refletir no que você está sentindo. Consequentemente, os seus sentimentos vão gerar em você certos comportamentos. E aí, na sequência, eu abordei alguns sentimentos de forma específica. Comecei pela felicidade, destaquei a importância que há na parte genética, na parte dos grandes episódios que acontecem em nossas vidas, o quanto isso impacta na nossa felicidade, mas dei ênfase maior na questão das escolhas. Quando nós escolhemos corretamente, quando nós escolhemos certo, isso gera em nós mais felicidade. E as áreas em que você deve escolher, as áreas em que você deve concentrar as suas escolhas, são basicamente três grandes áreas: a família, os amigos e as suas áreas de interesse, que hoje passam pelos seus estudos, no futuro serão as áreas relacionadas ao seu trabalho. Porém, essas áreas, elas nos remetem ao que nós temos como contato com a família, com os amigos, com o trabalho. Mas existe uma quarta área que ela está em todas elas, que é a sua fé. Esse conteúdo veio de um estudo feito por um pesquisador, por um cientista social chamado Arthur Brooks, e ele deu muita ênfase nesse aspecto. A fé ela é muito importante para que você tenha uma perspectiva, uma posição positiva a respeito das áreas, das grandes áreas da sua vida. Então a fé ela precisa estar baseada, ela precisa estar estruturada sobre algo maior do que você. E ele cita ali que deve ser algo sobrenatural ou ele usa o termo transcendental. Então nós como cristãos apoiamos a nossa fé em Deus, Deus poderoso que criou todas as coisas. Então, esse é o pequeno resumo que eu faço aí dos últimos encontros que nós tivemos. Eu abordei também a questão do perdão como sendo algo muito importante. O perdão ele é possível se realizar e ele é importante porque ele nos deixa, entre aspas, com uma certa capacidade de liberdade para que nós possamos avançar com outras áreas. Quando nós nos prendemos a mágoas, a problemas do passado, isso como se nós estivéssemos ancorados, seguros ali, presos, sem poder avançar. Então, o perdão é um aspecto muito importante para que você possa tirar um certo peso que pode haver da sua vida. E avancei colocando a questão das escolhas. As suas escolhas, elas precisam estar centradas na sua capacidade de alcance, naquilo que você pode fazer, não naquilo que está fora do seu alcance. Eu coloquei aí, então, que as suas escolhas devem estar centradas na sua área de influência e não na sua área de preocupação. Aquilo que está na área de preocupação, você age, a sua atuação é através da oração. Você vai orar para que a área de preocupação seja mobilizada. E a área de influência, você vai ter duas atitudes. A primeira é orar e a segunda atitude é agir. Você vai se mover, você vai influenciar, você vai tomar decisões dentro da sua área de influência. E na última aula, depois que eu fiz um resumo mais detalhado de todo esse conteúdo, eu abri um assunto com base na história de José, José do Egito, sobre a importância de ser em contraponto à importância de ter. E aí é a partir desse ponto, desse momento, que eu quero seguir a aula de hoje, eu quero avançar aqui com você, em fortalecer o seu conhecimento quando eu relaciono a questão ter ou ser. E aí eu quero, então, usar aqui um slide de apoio para que nós possamos dar sequência. Então, eu coloco aqui um questionamento, não, um pequeno questionamento, só para que você possa refletir. Ser ou ter? Eis a questão. Faço aqui uma pequena brincadeira
com a frase de Shakespeare, né? Ele falou: ser ou não ser, eis a questão. E eu coloco aqui ser ou ter. Hoje nós vivemos numa sociedade em que a ênfase ao ter é muito grande, né? Eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor casa, eu tenho a melhor roupa, eu tenho o melhor relógio, eu tenho o melhor aparelho de celular, eu tenho o celular mais moderno, né? A operadora, o fabricante de celular da marca que eu gosto lança um modelo novo a cada ano, e a cada ano eu preciso trocar o meu aparelho, porque eu tenho que ter, é necessário que eu tenha. Muitas vezes nós damos a ênfase no que nós estamos vendo na aparência, no externo, naquilo que é externo. Por isso que eu faço esse questionamento. E aí eu coloco, então, numa perspectiva aqui, na tentativa de colocar um pequeno diagrama que você consiga associar aí, te ajudar a refletir. Eu havia usado esse diagrama com a área de influência e a área de preocupação, né? A área de preocupação é aquilo que está entre a linha preta e a linha vermelha, e como eu falei no pequeno resumo que eu fiz agora, ao introduzir essa aula, tudo que está na sua área de preocupação está fora do seu alcance. Você não tem como ter uma atitude que possa fazer você atingir aquele item. E aí você tem que simplesmente orar, buscar a Deus para que haja uma interferência sobrenatural no que está na sua área de preocupação. Um exemplo muito simples aqui, e que muitas pessoas se deparam no dia a dia, é quando você tem um familiar ou você mesmo passa por um problema grave de saúde. Né? Normalmente, né, por exemplo, se eu tenho um problema grave de saúde no meu físico, eu não tenho formação médica. Eu não posso ir no hospital e falar assim, ó, prepare o centro cirúrgico, me dê o bisturi, faça uma anestesia aqui para mim, eu vou me cortar e vou operar a mim mesmo. Eu não posso fazer isso. Então, a solução para aquele problema não está nas minhas mãos, está nas mãos de outra pessoa. Então, isso se torna uma área de preocupação. E aí, qual é a minha ação ali? É orar para que essa outra pessoa, esse outro profissional possa me ajudar. Agora, quando está dentro da minha área de influência, é tomar os devidos cuidados, por exemplo, para que eu não ganhe muito peso, para que a obesidade, né, que traz outras doenças como hipertensão, diabetes, né, o que eles chamam de síndrome plurimetabólica, isso está na minha responsabilidade, porque aquilo que eu vou ingerir de alimento vai interferir no meu peso. Então, eu posso fazer a escolha correta. Então, fiz aqui uma recapitulação do que é a área de preocupação, que é o que está aqui, né, eu exemplifiquei na aula, que é o que está entre a linha preta e a linha vermelha, e a área de influência que está dentro dessa linha vermelha. Então, o que está dentro da área de influência, eu consigo interferir. O que está fora da área de influência, eu não consigo agir, não consigo interferir pessoalmente. O que está fora da minha área de influência, eu coloco como oração. Está dentro da minha área de influência, eu coloco como oração, mas também tenho que tomar uma ação, tomar uma decisão, uma atitude. Só que hoje eu quero trazer um modelo, uma reflexão diferente. O foco no ter e o foco no ser. Então, quando você está com a sua área de preocupação mais evidente na sua vida, o teu foco é ter. Você, se eu tiver isso, vai ser melhor. Se eu tiver aquilo, vai ser melhor. E isso é muito importante que você entenda. Quando você coloca o foco no ter, você abre mão de realizar algumas coisas e você fica preocupado com o que você não consegue resolver. Um exemplo que eu dei é a aula, né? A aula presencial. Gostaria de estar dando essa aula dentro da sala de aula, olhando para você como aluno, olhando para você, interagindo com você, podendo perguntar, ver a sua reação, ver o que você pensa, ver a sua expressão ali, trocar a ideia, aprender até mesmo com você. Mas diante da pandemia, diante de todas as circunstâncias que nós vivemos, diante do decreto do governador do estado, do prefeito do nosso município, isso não é viável, não é possível. Eu não posso dar aula presencial hoje. Então não adianta se eu tivesse dentro da sala de aula, meus alunos iam entender minha matéria. Se eu tivesse dentro da sala de aula, eu conseguiria dar uma aula melhor, usar exemplos melhores. Se eu tivesse.
toda vez que eu uso essa palavra, se eu tivesse, eu estou tirando a responsabilidade do que eu tenho que fazer, estou jogando a responsabilidade para o outro. Eu estou dizendo que isso não está no meu controle, isso está na minha área de preocupação, isso não está em mim. Esse é um fato bíblico que eu me lembro com bastante clareza, né? Quando Deus percebeu ali que Adão havia cometido uma desobediência, ele havia desobedecido a Deus. E a Bíblia diz que Deus chega no jardim do Éden e no jardim Deus pergunta para Adão: Adão, aonde você está? E aí Adão fala assim: olha, Senhor, eu tive vergonha aqui de comparecer, eu percebi que eu estava nu. E aí Deus começa um diálogo com Adão, mas quem te falou que você está nu? E ele começa a dar uma certa, eles começam a ter um diálogo ali, uma certa conversa em relação a isso. E aí, num determinado momento, Adão fala para Deus assim: a mulher que o Senhor me deu me fez comer do fruto proibido. Adão pega toda a responsabilidade daquilo que ele tinha feito e joga nas costas de Eva e diz assim: a culpa é dela. Se o Senhor tivesse me dado outra mulher, se o Senhor tivesse me dado uma outra condição de ter um relacionamento aqui, não com ela, eu não teria cometido o meu erro. Toda vez que você coloca o foco no ter, você transfere a responsabilidade para outra pessoa. Por isso, essa aula de hoje eu quero dar o foco, dar a ênfase no ser. E aqui na sequência, eu usei na última aula esse slide, eu quero que você fixe ele bem. Quando você está centrado na sua área de preocupação, naquilo que está fora do seu alcance, da sua capacidade de solução, você diz assim: ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse um celular melhor, eu ia estudar mais. Ah, se eu tivesse mais dinheiro para poder comprar um computador melhor para poder estudar. Ah, se eu tivesse uma roupa mais adequada. Ah, se eu tivesse isso, eu tivesse aquilo outro. Quando nós colocamos o nosso foco na área de preocupação, nós nos concentramos no que nós temos e ficamos olhando para aquilo que nós gostaríamos de ter. Mas a minha orientação para você é que você concentre o seu foco no que você é, em quem você é. Quando você concentra o seu foco em quem você é, você muda a frase. Você não diz assim, ah, se eu tivesse. Você fala, eu posso ser mais dedicado, posso ser mais esforçado, eu posso ser mais colaborativo, colaborar mais, eu posso ser mais estudioso. Eu achei interessante, dando uma aula, é, é, dando uma aula para uma turma de 9º ano, um dos professores mandou uma atividade, mandou uma tarefa para ser feita, e ele mandou um impresso, né, um arquivo pelo WhatsApp, e um dos alunos respondeu para ele no grupo ali, eu vi a conversa, ele falou assim, olha professor, a impressora da minha casa não está funcionando, eu imprimo numa lan house e não vai dar tempo de ir lá imprimir o conteúdo e fazer os exercícios. Dessa forma eu posso então pegar uma folha avulsa e escrever os exercícios na folha e resolver os exercícios para poder lhe enviar. Esse é um bom exemplo do que é ser um aluno, porque ele não se preocupou com o que ele tinha. Ele poderia muito bem virar para o professor e dizer assim, professor, eu não posso imprimir o material que o senhor mandou, eu não tenho condições aqui, a impressora da minha casa está quebrada, o local onde eu imprimo não está aberto ainda, abre só no período da tarde, então eu não vou fazer por enquanto, vou fazer isso um outro dia. Mas ele não se preocupou com o que ele tinha, com o fato dele não ter o equipamento, não ter o recurso. Ele pegou aquilo que ele tinha como recurso e transformou isso numa oportunidade para poder estudar. Ele considerou que o fato de ser aluno é mais importante do que ter uma impressora. Ser aluno é mais importante do que ter o recurso para imprimir o material fora da sua casa. Ser aluno é mais importante do que não fazer a tarefa. Então, esse é um exemplo bem simples, mas que ocorre muitas vezes na sua vida. Você, como aluno, às vezes você acha uma desculpa, joga a responsabilidade para outra pessoa. E aí você precisa entender que você é um aluno. Quem você é? Aluno. E como aluno, qual é o seu papel? Estudar. Ah, mas qual é o recurso que você tem para estudar? O recurso que você tem na sua mão, ele vai ser o recurso que você vai usar. Então, ser é mais importante do que ter. Ser nos leva a pensar sobre a nossa identidade.
Eu gosto bastante dessa palavra identidade. A identidade, ela nos lembra o documento, aquele documentinho verde, né, que a gente recebe quando a gente vai lá na Polícia Civil, põe a sua digital. Ali existe uma certificação, né, pela sua digital, geralmente o polegar. Você define ali quem você é. Se for necessário fazer uma identificação a seu respeito, a polícia vai olhar lá o arquivo com a sua digital e vai comparar para ver se realmente é você. A identidade, ela nos dá algumas características, ela determina onde nós nascemos, ela determina quem são nossos pais, ela determina ali o dia, mês e ano do seu nascimento. Então você vai definir a sua idade, a sua naturalidade, a sua filiação e a sua característica identificadora, que é a sua digital. Então, o documento de identidade tem todas essas características. Então, quando você está descrevendo quem você está pensando na sua identidade. E todas as suas escolhas vão depender da sua identidade. Eu coloquei aqui nesse slide as fotos dos slides que eu falei a respeito de escolhas. Você vai fazer escolhas na família, entre os amigos, no seu estudo, nos seus estudos, na sua fé. Você vai fazer escolhas dentro da sua área de influência ou da sua área de preocupação. Você vai fazer escolhas do que você coloca na sua mente como pensamento. Vai gerar aí as suas emoções, seus sentimentos, que vai se refletir em um comportamento, em hábitos e atitudes. Então, as suas escolhas dependem de quem você é. E aí eu quero, mais uma vez, entrar aqui na história de José, para que você possa ter como um exemplo, ter como uma referência. José era um jovem, 17 anos, participante, integrante de uma família grande, com 12 filhos, 12, né, eles eram em 12 irmãos, José era o 11º filho, portanto ele tinha 10 irmãos mais velhos e um irmão mais novo, e os irmãos mais velhos não gostavam dele, odiavam ele, na verdade, e esses irmãos mais velhos tramaram contra a vida de José e venderam José como escravo para o Egito. E José, apesar de ter sido maltratado, apesar de ter sido sofrido violência, apesar de ter sido desprezado e vendido como escravo, perdeu a sua liberdade, perdeu o seu direito de ir e vir, perdeu a sua capacidade de tomar as decisões por si próprio e se tornou um escravo na casa de um militar, de um soldado, do capitão da guarda do faraó. Mas ele tinha na sua consciência quem ele era, que ele era um homem livre, que ele era um homem liberto, que ele era um homem que tinha na sua inteligência, no seu intelecto, o relacionamento com Deus. E mesmo que a condição dele determinasse que ele estava preso, que ele estava ali oprimido de certa forma, mesmo que essa determinação estivesse no seu exterior, José tinha no seu coração que ele era filho de Jacó, que ele tinha a promessa de Deus sobre a vida dele, ele tinha essa certeza na sua vida. E, diante dessa certeza, José declara algo que eu creio que é muito impressionante, é muito forte. O texto diz assim: José disse, aqui, o que havia, deixa eu contextualizar rapidamente para você. José, ao ser colocado lá no Egito, ele passou por alguns problemas lá também, mas ele foi instituído como primeiro-ministro do faraó. E ele era o responsável por administrar o Egito, todo o Egito. E ele havia interpretado o sonho de Faraó, que haveriam 7 anos de muita abundância, de muita fartura, de muitos recursos. E havia uma instrução de Deus para a vida de José, que ele deveria fazer uma economia nesses anos de abundância, para que ele pudesse, para que os próximos anos, os anos seguintes, que seriam anos de muita seca, de muitos prejuízos, eles tivessem recursos para sobreviver. E foi isso que José fez. Por 7 anos ele guardou, ele armazenou alimentos. E aí, quando terminaram aqueles primeiros 7 anos e entraram 7 anos de seca, o Egito tinha recursos para sustentar a sua nação. E os irmãos de José, que eram vizinhos ali, eles moravam num país vizinho ao Egito,
sofreram com aquela seca, estavam sofrendo demais e souberam que no Egito havia comida, havia alimento. E eles foram até o Egito buscar alimento. E, para a surpresa deles, evidentemente que no começo eles nem entenderam isso, mas para a surpresa deles, José os atendeu. Eles não reconheceram José, pois havia se passado aproximadamente 20 anos haviam se passado desde o momento em que eles venderam José como escravo. E aí então, depois desses 20 anos, José os atende, reconhece os irmãos, tem ali um contato com eles. E aí, num determinado momento, chega essa frase aqui, chega esse exato instante da história, quando José fala para os irmãos assim: cheguem mais perto de mim, por favor. E ao eles chegarem, José continua dizendo assim: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Quando José se posiciona dessa forma e ele diz assim: eu sou o seu irmão José. José estava dizendo o seguinte: não importa o que vocês me fizeram, eu perdoo vocês. Não importa o que vocês me fizeram, porque existe em mim um propósito muito maior do que simplesmente eu me tornar um homem próspero, rico, ter uma família, ter filhos, ter servos, servas, ter pessoas que estão aqui me dando do bom e do melhor. Tudo que eu tenho é menos importante do que aquilo que eu sou. E quem eu sou? Eu sou José, o seu irmão. Eu sou José, filho de Jacó, aquele que vai herdar a promessa de Deus. Esse é o ponto mais importante aqui, o ponto mais forte, mais crucial dessa história. José, ele sabia que era mais importante ele destacar quem ele era do que ele destacar o que ele tinha. Ele poderia muito bem ter jogado na cara dos seus irmãos e dito para os seus irmãos assim: olha, vocês, seus safados, seus bandidos, me venderam como escravo. Vocês todos merecem a punição. Ele poderia ter se posicionado dessa maneira. Mas José entendia que havia um propósito com a sua vida. E ele disse assim: para salvar as vidas de vocês foi que Deus me enviou na frente de vocês. José perdoou seus irmãos porque ele sabia quem ele era. Ele era filho de Deus e Deus estava cuidando e guardando da vida dele. Então, ser é mais importante do que ter. Ser é mais significativo do que ter um bem. Quem você é se torna mais importante do que aquilo que você tem. E essa é a principal lição, principal aspecto que eu quero passar para você hoje. E por último, para finalizar aqui esse conteúdo, eu tenho 3 frases que eu já disse para você na última aula, mas que eu quero manter ativa aqui para você. Quando você se concentra em ser, tudo o que você tem é suficiente para você. José fez isso ao ser escravo na casa de Potifar. O que José era? José era um trabalhador. Ele sabia trabalhar com o gado, ele sabia trabalhar com as ovelhas, ele sabia trabalhar com a plantação, porque assim ele viveu com a sua família. Quando José se tornou um escravo, ele não ficou preocupado: agora eu não tenho mais casa, eu não tenho mais a minha liberdade, eu não tenho mais aquela capa bonita que meu pai me deu. José olhou e falou: o que eu sou? Eu sou um agricultor. Então eu vou trabalhar como o melhor agricultor na casa desse homem aqui de Potifar. E ali ele se destacou. Aquilo que ele tinha ao seu redor, ele investiu. Outra coisa, quando você se concentra em ser, se torna mais fácil perdoar. Perdoar se torna parte da sua vida. José tinha o foco no propósito de Deus na vida dele. Por isso que ele perdoou os seus irmãos. Quando você se concentra em ser, é possível agradecer a Deus por tudo que acontece na sua vida. Muitas pessoas estão preocupadas, estão estressadas, estão magoadas, estão chateadas com tudo que está acontecendo. Eu tenho procurado olhar todo esse processo da pandemia com gratidão no meu coração. É claro que eu tive prejuízos financeiros do ponto de vista pessoal, eu tive prejuízos do ponto de vista de saúde ou de outras coisas, porque pessoas que eu conheço estão tão preocupadas, estressadas, doentes até mesmo.
mas eu agradeço a Deus porque eu posso experimentar o amor dele nesse momento, porque eu sou filho de Deus. Então, quem eu sou é mais importante do que aquilo que eu tenho ao meu redor. E por último, eu gostaria de ler o texto de João, capítulo 1, os versos 12 e 13, o Evangelho do apóstolo João. Aqui ele nos ensina algo que é fantástico e que você deveria fixar aí no seu coração, no seu espírito, na sua mente. O texto diz assim: mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder. Quem deu o poder? Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus olha para nós e fala assim: se você receber a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você se torna meu filho. E aí o texto continua dizendo: a saber, os que creem no nome de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então aqui é o pontapé inicial, onde eu quero começar uma história com você. Você precisa saber qual é a sua identidade. A sua identidade é que você é filho de Deus. Bom, a partir daí, as demais coisas vão cooperar para o seu bem. As demais coisas vão ser boas para você, porque você é filho dele, filho de Deus, filho daquele que criou todas as coisas. Eu finalizo aqui essa aula, eu termino aqui esse conteúdo, dando ênfase nesse aspecto, na importância que existe de você ter consciência de que você é filho de Deus. Tenha consciência plena disso, isso é importantíssimo para você. É até mesmo fundamental para a sua vida, para que você possa crescer de maneira livre na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Tenha isso na sua mente, no seu coração. Deus abençoe sua vida. Agradeço você ter assistido essa aula. Deus possa trazer paz à sua vida. Que Deus possa trazer uma certeza, uma convicção plena da sua identidade. Você é filho de Deus. E da mesma forma como José enfrentou situações, intempéries, problemas, dificuldades, você possa enfrentar essas situações, essas circunstâncias, com uma grande convicção na sua vida: você é filho de Deus. Você possa aprender isso hoje, fixar isso na sua vida, que você possa concentrar em quem você é, nas qualidades que você apresenta no seu ser. São qualidades muito mais importantes do que os objetos que você possui, do que aquilo que você tem. Deus te deu muito, 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 muito. Deus abençoe sua vida. Fique na graça, fique na paz de Cristo Jesus. Amém? Um forte abraço. Até a próxima aula. Deus te abençoe.